Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu sou Gustavo Vasconcelos e falo aqui do estúdio do Rota 146 na Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Jundiaí, São Paulo. É um prazer subsidiá-lo na primeira lição do primeiro ciclo de 2025 e falamos em ciclo porque trabalharemos com a revista Discipulando. Na presente aula, trataremos sobre a questão amartiológica, a necessidade humana, o problema do pecado. Uma lição essencial para aqueles que usufruirão do seu conteúdo, para aqueles que desejam ampliar a sua fé em Cristo Jesus, conforme, inclusive, a proposta dessa categoria de lições de escola bíblica dominical. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like aqui para notificar, para avisar ao YouTube que esse conteúdo é proveitoso, é útil para você. Também eu peço que você se inscreva no canal a fim de acompanhar os conteúdos do Rota 146 e ajudar também na expansão dessa obra. Comente aqui embaixo também o seu feedback, a sua dúvida. Nós procuraremos responder se assim houver e atentaremos à sua avaliação, procurando sempre melhorar a partir do seu feedback. Compartilhe essa obra, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas, cheguem ao conhecimento do pecado e também cheguem ao conhecimento da necessidade de um Salvador. Esse tema é evangelístico, fala aos corações também dos crentes. É importante salientar isso, tratar sobre essa questão de discipular, na verdade, de amartiologia numa perspectiva discipulatória, é importante até para os crentes em Cristo Jesus. Então, compartilhe essa obra com os professores de EBD e com as pessoas que você sentir a necessidade de compartilhar. Dito isso, podemos iniciar a nossa discussão. Em primeiro lugar, nós temos um texto que norteia tudo aquilo que falaremos aqui. O textual, o principal, ou como é chamado aqui, a meditação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Aqui nós já temos uma pista, um sinal daquilo que falaremos posteriormente, ou melhor, daquilo que detalharemos posteriormente ao longo da nossa aula, que é a universalidade do pecado e a sua consequente alienação com relação a Deus. Então, prosseguindo, nós temos o texto bíblico, carta de Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 3, agora dos versículos 9 a 11, e depois Romanos 5, 12 até 14. Então, diz assim Romanos 3, 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois dantes já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. A comparação de judeus com gregos é interessante no contexto da igreja do primeiro século. Nós temos atritos consideráveis entre judeus e gentios. Em Atos, no capítulo 7, por exemplo, somos apresentados ao fato de que as viúvas gentílicas estavam sendo desconsideradas, desprezadas na distribuição diária que a igreja provia com relação às viúvas e aos órfãos hebreus. Quer dizer, a ideia que se tinha ali é que os hebreus possuíam certa vantagem com relação aos gentios. Nós temos grandes atritos, diversos atritos entre a comunidade gentílica da igreja e também a sua comunidade judaica. A comparação de judeus e gregos é muito válida nesse sentido, porque nós temos uma igreja que cada vez mais atravessa as fronteiras, vai aos gentios. E se houver alguma impressão assim, talvez até como Pedro teve, quando Paulo diz, inclusive na carta aos Gálatas, que
Pedro, ele se afastava, ele estava comendo com os irmãos gentílicos, mas quando chegava o pessoal de Jerusalém, Pedro se afastava e não queria demonstrar muita aproximação com os não-judeus. E aí Paulo vai lá e condena essa atitude do apóstolo Pedro. Nós não podemos negar que isso tinha um fator cultural muito arraigado, muito subjetivo, inclusive, ao apóstolo. Ele conviveu, ele passou a vida toda acreditando naquilo, se sentindo parte da revelação especial de Deus, no sentido de que é o povo que recebeu a lei, é o povo da aliança e tudo mais. Então isso já fazia parte da mentalidade judaica do primeiro século. Nesse sentido, nós temos uma igreja que se expande para além das fronteiras de Jerusalém, cada vez mais se afasta dela, indo aos territórios gentílicos. E se houvesse qualquer tensão da igreja em Jerusalém com as igrejas gentílicas, no sentido de que as igrejas afora dali talvez não fossem tão dignas quanto aquela que se origina, que nasce em um contexto judaico, isso tudo é minado a partir do momento em que somos apresentados à realidade de Romanos 3:9. Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Quer dizer, o pecado supera as barreiras étnicas, o pecado supera a segregação étnica. Ou seja, não existe alguém que tem vantagem sobre o outro. Não existe sobrevalência de judeus com relação aos gregos. Por quê? Porque o pecado tira o valor de todos eles. O pecado desvaloriza quem eles são. O pecado os mancha e, portanto, os aliena com relação a Deus. E aí ele faz uma citação, ele diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, ainda falando sobre a condição generalizada do pecado na humanidade. Não há um justo, quer dizer, não há ninguém que faça aquilo que é certo, não há ninguém que faça aquilo que é bem, não há um justo, todos caminham em caminhos de impiedade, não há ninguém que ande em retidão, não há ninguém que, e essa é a ideia do justo, aquele que anda sob a justiça. Não há ninguém que, aliás, que anda sob a égide da justiça. Não há ninguém que, sob a égide da justiça divina, consegue andar plenamente, trilhar plenamente o caminho da justiça de Deus, o caminho da justiça divina. Não há ninguém que consegue olhar pela sua própria perspectiva, discernir o que é certo e o que é errado, e todas as horas e todos os momentos andar no caminho certo, andar naquilo que ele julga ser certo, uma vez que o ser humano é por si só limitado por conta do pecado e, portanto, ele não pode ser classificado como justo, uma vez que a justiça não é uma realidade contínua em seu coração. Não há um justo, nenhum sequer, uma ênfase à frase que ele já mencionou aqui. Versículo 11: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, aqui, em síntese, nós temos a deturpação de Deus, ou a deturpação da visão do homem e de seu relacionamento com Deus, porque ninguém entende. Todos são, desse modo, analfabetos, no sentido de que a compreensão humana foi limitada por conta do pecado. Não há ninguém que entenda e também não há ninguém que busque a Deus. Nós temos agora o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 14. Romanos, capítulo 5 é um texto interessante porque o apóstolo começa tratando sobre as diferenças entre lei e graça. E aí no versículo 1, o apóstolo Paulo diz, ou nos primeiros versículos, sintetizando a sua mensagem, ele simplesmente afirma que, havendo a graça, e sendo que a graça superabunda com relação
a abundância de pecado em nós, ou seja, a graça sempre sobrepuja o pecado, no sentido de que Deus nos perdoa, portanto, por essa graça que sobrepuja aquilo que é contra nós, aí nós temos o perdão de Deus. O apóstolo Paulo diz, mas não é por conta disso que a gente vai continuar pecando. E aí ele entra no tema de Romanos capítulo 5, versículo 12, e aí ele vai tratando sobre como que o pecado nos fez mal nos próximos versículos, inclusive depois do 14 ele fala que nós, e depois do 14 que eu digo é lá para o versículo 20 aproximadamente, ele diz que nós não tivemos nenhum benefício pecando. E a gente agora olha para trás e olha as nossas condições diante de Deus, olha as nossas condições sobre o pecado e nós realmente vemos que a nossa vida não fez sentido nenhum e nenhum proveito tivemos a partir do pecado. E aí no versículo 12 Paulo diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, nós temos a primeira cabeça das duas cabeças principais da humanidade. A primeira cabeça que temos aqui é Adão. Por um homem, e quem é este homem? Adão. Por este homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer, ele tinha a possibilidade de decidir não pecar ou de pecar. Não pecando, ele deixaria a sua posteridade livre do pecado, mas pecando, ele condenaria a sua posteridade a um destino tão fatídico, que seria o pecado como algo simplesmente vinculado à própria subjetividade humana, vinculado à essência humana, aquilo que o ser humano é. Então, por um homem entra o pecado no mundo, e é interessante aqui, no mundo se referindo aos homens, mas nós percebemos também que o pecado entra no mundo no sentido de que ele abala as estruturas, inclusive, da própria criação de Deus. Mas, em primeiro lugar, falamos sobre entrou o pecado no mundo como entrou o pecado na humanidade. E pelo pecado, a morte. Então, a consequência do pecado é a morte. É interessante nós fazermos a citação do Dr. Douglas Moo, quando ele, no seu comentário exegético, a carta de Paulo aos Romanos, publicado atualmente pela Edições Vida Nova, ele fala que a ideia de morte pode assumir vários sentidos, é claro, na Bíblia e também no contexto paulino. E aí alguns teólogos costumam debater a que tipo de morte o texto se refere, e principalmente quando falamos sobre pecado, é a morte física ou a morte espiritual? E aí o comentarista diz o seguinte, na verdade, considerando o fator espiritual e físico do pecado, nós não temos que escolher um entre os dois. É claro que, pelo contexto do texto, quando Paulo faz o contraste entre morte e vida eterna, nós percebemos que o pecado aqui caminha para uma ideia mais de morte espiritual. A morte caminha mais para uma ideia de espiritualidade. Contudo, nós não podemos negar o fator carnal, físico do pecado. Então, nós compreendemos que, a partir do momento que o homem peca, ele perde tanto a sua resistência ao pecado físico como fator físico, como também perde a sua resistência ao pecado como fator espiritual. E as consequências deste pecado, a morte como fator físico e espiritual. De qualquer forma, todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, e aqui a gente tem um debate ainda mais extenso. Então, quer dizer, já que a lei aqui tem um início, não há, e no versículo 14 há uma referência a Moisés, não há por que negarmos que Paulo está se referindo à lei mosaica. Contudo, alguns dirão que então aquele que veio antes da lei, a humanidade pré-Moisés, antes de Moisés, e antes, portanto, da lei,
não está condenada, já que Paulo está dizendo aqui, já que porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quer dizer, antes do pecado, então, antes da lei, então, não existe pecado. Não é isso que Paulo está dizendo, não é por essas linhas que o apóstolo Paulo segue. Ele já afirmou aqui sobre a universalidade do pecado. E aí, nós percebemos, o judeu não tem lei. Aliás, o gentio não tem lei, o judeu tem. Só que todos eles estão debaixo de pecado. Quer dizer, então, se o judeu que tem lei está debaixo do pecado por não cumprir a lei, e o gentio que não tem lei, por que ele está debaixo de pecado? Sendo que ele não tem lei para cumprir, ele não tem uma lei. E aí nós entendemos que existe algo além da lei mosaica. E que lei é essa? É a lei da consciência humana. É a lei da moralidade que Deus colocou sobre os homens de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E isso nós temos, inclusive, como legado teológico. Deus imputou, Deus colocou, Deus transmitiu a sua moralidade à raça humana. Portanto, ainda que não se siga ao código mosaico, o homem ainda está debaixo do pecado, ainda antes da lei, porque existia uma lei chamada consciência e o pecado é universal. Paulo não caminha por essa linha de que as pessoas, a comunidade, a sociedade, a humanidade pré-mosaica está livre de pecado. O que ele está dizendo aqui no final das contas é que esse pecado se refere à não obediência de um código específico. Esse pecado se refere, no final das contas, a não obedecer à lei mosaica, mas não é o pecado de uma forma mais ampla. Essa é a posição mais amena, equilibrada e coerente de todas as opiniões que os grandes debates teológicos levantam. No versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. E aqui é interessante, porque nós encontramos no versículo 14 a resposta do 13. Qual que é o pecado de Adão? É saber, é ouvir expressamente o mandamento divino e não cumpri-lo. Ou seja, pressupõe a própria palavra de Deus. Esse é o pecado de Adão. É desobedecer a própria palavra de Deus, de forma literal. Nesse sentido, o pecado da comunidade pré-mosaica não pode ser compreendido, não pode ser imputado, evidentemente, por eles não terem obedecido a um código moral, a um código legislativo que vem de Deus a partir de Moisés, uma vez que isso nem existia. E, portanto, eles não pecam semelhantemente a Adão, porque eles não desobedecem o imperativo divino que veio a partir de uma determinada lei, e no caso de Adão, que veio diretamente de Deus para ele. E aí Paulo fala sobre esse Adão. Ele diz que ele é a figura daquele que havia de vir, a segunda cabeça mais importante da história, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a figura no sentido de pecado? Não. Ele é a figura no sentido de ter autoridade sobre determinar algo ou influenciar em algo sobre o destino da humanidade. Nós prosseguimos aqui então no tópico 1, onde o autor introduz o tema da martiologia a partir da criação. Nós bem sabemos que Deus criou o mundo conforme a sua palavra. No que diz respeito ao relato da criação do homem, existem alguns fatores que devem ser considerados. Deus está Deus está ao longo de Gênesis 1, falando, criando por sua palavra. Ele está dizendo, e haja luz e houve luz. A partir do haja, Deus está criando várias coisas. A partir do haja, Deus está separando algumas coisas dentro da criação. Mas a partir do momento que ele decide criar o homem, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o fluxo natural do texto parece mudar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança.
Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a vida e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora, no versículo 14, Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus. No versículo 16, Deus fez os grandes luzeiros. No versículo 17, Deus colocou o firmamento nos céus. No versículo 18, Deus separou dia e noite, e aí nós temos o fluxo natural. E no versículo 19 é interessante, porque Deus disse haja, e pela sua palavra ele criou, ele separou as coisas, e assim houve. Deus está sempre criando a partir da sua palavra. Entretanto, a partir do versículo 19, nós temos o verbo bará. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer, Deus está criando o homem de uma forma especial. Deus está, e inclusive as informações literárias que nós temos aqui trazem este versículo a uma mudança do fluxo natural, trazendo também o verbo criar. O verbo fazer, dando esse teor de que a criação do homem é uma criação específica, uma criação especial e que merece detalhes. E não somente a introdução do façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mas versículo 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então nós temos a repetição do verbo criar aqui várias vezes. Homem e mulher os criou. Nós temos em um único versículo 3 menções ao verbo criar. E isso é interessante. Então, quando o texto repete um verbo que é tão teológico, quando o texto repete esse verbo 3 vezes no mesmo versículo se referindo à humanidade, nós percebemos que precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que está sendo dito aqui. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. É interessante nós pensarmos sobre a harmonia, assim como o nosso próprio autor fala aqui. A harmonia do homem com relação a Deus, já que o homem era íntimo de Deus e o pecado não alienou a sua relação com Deus. O homem como sendo um ser que estava em constante harmonia com a criação, com o restante da criação, já que no versículo 26 Deus diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Isso significa que o homem estava sobre a criação, no sentido de que ele dominava a criação, ele era o mordomo de Deus, aquele que cuidava da criação, daquilo que Deus fez. Ele era o jardineiro de Deus, assim como alguns teólogos gostam de ilustrar. Na verdade, ele estava sob os comandos divinos, sob a ordem divina para cuidar de tudo aquilo que Deus fez. O homem, então, tem harmonia com aquilo que Deus fez, com a sua criação, portanto. E o homem também tem harmonia com o seu semelhante. E em termos também matrimoniais, já que o semelhante de Adão era Eva, e ela era a sua mulher. Deus criou para que eles tivessem uma relação. Eles eram, do ponto de vista conjugal, do ponto de vista matrimonial, em termos de relacionamento entre homem e mulher, eles tinham harmonia. E entre dois seres humanos, eles também, claro, tinham harmonia. Agora, pensando sobre o que acontece pós-pecado, percebemos o abalo da harmonia estabelecida no contexto da criação. É interessante pensarmos sobre os propósitos de Deus ainda quando ele cria o homem. No versículo 26, Deus diz que o homem deveria administrar, que o homem teria autoridade sobre vários aspectos da criação de Deus. É interessante pensarmos que, a partir daí, o homem também desenvolveria cultura, o homem a partir daí desenvolveria muitas coisas. Tanto que Deus é um ser que deseja que o homem, a partir daquilo que ele criou preliminarmente, desenvolva algumas outras coisas. Tem até alguns teólogos que
que dizem a criação de Deus era perfeita, era, mas Deus cria um homem para que ele produza também a sua cultura. Ele não pode criar a partir do nada assim como Deus, ele cria a partir da criação. Só que em Gênesis 1 não havia música, em Gênesis 1 não havia arte, em Gênesis 1 não havia aquilo que é belo do ponto de vista da produção humana. Esse era o desejo de Deus, que a humanidade crescesse, e crescendo, eles teriam uma cultura também harmoniosa, não afetada pelo pecado, e desenvolveriam arte, desenvolveriam música, desenvolveriam as suas tecnologias, evoluiriam conforme aquilo que Deus queria, e livres do pecado. De qualquer forma, nós entendemos, eu dei alguns exemplos específicos como música e cultura, mas nós entendemos que Deus queria a evolução pessoal do homem, sempre se relacionando com o todo, né? Deus queria que o homem se aprimorasse com os seus semelhantes e com a sua criação, baseado na sua boa relação com ele. Entretanto, em um determinado momento, diante de uma determinada decisão que se deveria tomar, o homem cai. E é interessante o texto de Gênesis 3 que relata sobre a queda, porque nós temos a figura da serpente e temos a deturpação da palavra de Deus a partir das palavras da serpente, e a palavra de Deus saiu da mesma boca que criou o mundo, que chamou o mundo à existência. Quer dizer, Deus criou todas as coisas pela palavra da sua boca. E as palavras de Deus então tinham poder. E Adão sabia disso. Pela palavra Deus criou tudo. E por essa mesma palavra Deus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comerdes, certamente morrerás. Agora, a serpente combate a palavra com também a sua palavra. Ela destrói, ela distorce a palavra de Deus a partir da sua palavra. Então, nós temos uma tensão a partir da oralidade, a partir da verbalização. E nós percebemos, inclusive no texto de Apocalipse, no livro de Apocalipse, que aquela serpente é Satanás, já que o texto fala que Satanás é o dragão, o dragão vermelho, a antiga serpente. A antiga serpente se referindo a Gênesis 3. Então o diabo aparece aqui para abalar os fundamentos da criação divina. Deus criou tudo pela sua palavra. Deus chamou o mundo à existência pela sua palavra, e ele dá um imperativo também pela sua palavra. Agora cabe ao homem raciocinar, analisar. Então nós percebemos que o fato de que Deus verbaliza, Deus torna visível a sua vontade por meio da verbalização, indica um Deus que se comunica, indica um Deus pessoal, indica um Deus que tem vontades a declarar. Agora, Adão está diante dessa verdade, desse Deus que tem verdade, que tem vontades a declarar, e ele está diante da sua voz e da sua palavra, como também está diante, aliás, Eva está agora diante das palavras da serpente. A quem ouvir? Eles ouvem a serpente. E quando ouvem a serpente, o pecado entra no mundo. E este é o pecado original, que afeta a sua própria essência. E agora a sua posteridade seria afetada pelo pecado dos progenitores. Então, é isso que ocorre na trama da queda, uma trama extremamente problemática, e aqui nós temos o drama de todo o aspecto da criação de Deus. Agora, entendendo este ponto central, significa que se o homem governaria sobre a criação de Deus sem pecado, e essa era a intenção de Deus, o homem produziria a partir da criação de Deus, viveria a partir da criação de Deus em perfeita harmonia com os animais, em perfeita harmonia com a natureza, em perfeita harmonia com os seus semelhantes. Agora,
aquilo que afeta a essência do homem, aquilo que lhe conferia, na verdade, a harmonia por sua essência, é deturpado a partir de uma mancha que ele recebe em sua essência, que é o pecado. Então, toda a produção humana, tudo que o homem faz, é afetado pela maldade. E aí nós temos a deturpação cultural. Nós temos os absurdos da cultura que nós vemos. Nós temos músicas que são bonitas, é claro, mas olhando do ponto de vista musical atual, nós vemos a constante influência do pecado. O homem pegando elementos da criação de Deus, vivendo em cada vez mais desarmonia com a natureza. Ora, os ecólogos têm falado sobre isso, sobre a urgência de tentar preservar a natureza, mas o homem, por suas ambições trazidas pelo pecado, já não tem mais harmonia com a natureza. Então, tudo isso, os impactos ambientais da presente sociedade são consequência de pecado. Então, a desarmonia do homem consigo mesmo, com o seu próximo, com Deus e com o restante. Agora, a respeito do subtópico 3, a redenção, temos que o homem pós-queda busca novos sistemas religiosos. O homem pós-queda inventa as suas filosofias. O homem tem capacidade de criar, e isso Deus conferiu ao homem. É claro que o homem não tem poder de criar do nada. O conhecimento a partir do nada, o conhecimento independente de fontes, o conhecimento por si só, é impossível para o homem, é somente possível a Deus. Quem foi o seu professor? Quem foi o seu instrutor? Ninguém foi o instrutor de Deus. Ninguém o instruiu. Seu conhecimento não precisa de uma fonte. Enquanto o homem precisa, o homem não pode criar a partir do nada. A própria consciência, o próprio pensamento humano é derivado dos atributos transmitíveis do próprio Deus. Quer dizer, Deus deu ao homem essa capacidade de criar do ponto de vista intelectual. Portanto, o homem não cria por si só. O homem cria, é claro, baseado em algumas questões também do seu contexto, do seu redor. Ele vai tendo ideias a partir de outras ideias. E aí tudo isso vai culminar tanto na criação de Deus quanto nos seus atributos que foram ao homem transmitidos. Então o homem busca novos sistemas religiosos, novas filosofias, política, ciência, ideologia. Em termos filosóficos, ele não sabe quem ele é. Em termos religiosos, nenhuma religião traz a verdade fundamental. Em termos políticos, muito menos, o homem cada vez mais se decepciona com a política. Em termos científicos, a ciência tem limitações que nunca chegarão ao fim. Em termos ideológicos, os debates e a constante insatisfação com as ideologias contrárias a que eu sigo, a que eu persigo, fazem com que eu me sinta insatisfeito no mundo diante de tudo isso. No final das contas, o homem busca novas palavras, o homem busca um novo sentido, o homem busca um novo norte, e esse norte era concedido a ele a partir do relacionamento com Deus, a partir do ouvir a voz de Deus, e isso é interessante. O homem busca em palavras de novos sistemas religiosos, de novos postulados, o homem busca nas palavras da filosofia, o homem busca nas palavras da ciência, aquilo que somente a palavra de Deus trazia, que era a satisfação do homem interior, a paz que excede o entendimento, no sentido de que isso é interessante, inclusive, porque quando se fala sobre o nascimento de Jesus, se fala sobre aquele que traria paz sobre a humanidade, a partir da sua redenção. Então, o pecado é um fator que angustia o homem, e só existia uma coisa que podia satisfazer
a este coração inquieto que era o perfeito relacionamento com Deus, a harmonia com Deus que foi abalada pela queda, porque o homem não ouviu a palavra. Então agora ele já não está mais sincronizado com a palavra que lhe conferia a vida, com a palavra que lhe conferia a imunidade contra o pecado, com a palavra que lhe conferia harmonia, com a palavra que lhe conferia harmonia interior, harmonia da sua subjetividade. Ele já não está sincronizado com isso e precisa buscar em novos sistemas, em novos meios, a fonte para si mesmo. E nesse sentido nós temos a natureza do pecado. Isso não está condicionado somente a Adão. Isso não está ligado somente àqueles que cometeram pecado. Não. O texto paulino registrado em Romanos 3,23 informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa que, independente das questões étnicas, independente da classe social, independente de qualquer coisa que busca segregar os seres humanos, o pecado é universal. E aqui nós condenamos uma doutrina herética que é o pelagianismo. O pelagianismo afirma que na cruz os pecados foram extintos, inclusive a natureza pecaminosa. Não existe natureza pecaminosa sob a ótica sob o prisma do pelagianismo. Entretanto, essa visão não é bíblica, não há texto que comprove e, inclusive, os textos bíblicos muito bem descartam e a refutam. O pecado faz parte da natureza humana e isso significa, então, que mesmo aqueles que ainda não pecaram conscientemente são pecadores porque têm a potencialidade de pecar. Quanto mais a sua consciência progride, mais a sua potencialidade a pecar contra Deus também progride, porque isso faz parte da própria essência humana. Depois disso, nós temos o pecado pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca juntamente por ser pecadora, do ponto de vista natural. Ou seja, não se torna pecadora ao pecar, se torna pecadora porque tem a potencialidade de pecar, sendo que isso já faz parte do que é o homem. Desde quando o Criador advertiria Caim, a Bíblia nos ensina que o pecado está sempre nos espreitando, querendo fazer com que cedamos. Na verdade, conforme vemos em Gênesis 6,5, o próprio Criador constatara em relação à humanidade que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Se antes de transgredir ou desobedecer à vontade humana, aliás, a vontade humana era inclinada a manter-nos sendo o que Deus projetou-nos para que fôssemos, agora nossa natureza fora completamente deturpada, levando-nos, às vezes até mesmo a contragosto, a nos rebelar contra Deus através do pecado. Então, o pecado é universal, todos pecaram, e o pecado é pessoal, porque todos nascem pecadores. Temos também o pecado estrutural, e o autor diz o seguinte: mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e consequente rebelião, aberto mão de seu direito e de ser governada por Deus, o Criador, ciente de que a maldade humana não tem limite, por sua misericórdia, desde os tempos de Moisés, transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. Todavia, a maldade humana é tão terrível que, mesmo assim, o povo que deveria servir como exemplo ao mundo todo do que significava ser governado por Deus, resolve, por causa da natureza pecaminosa, rebelar-se contra o Criador. Então, nós temos o pecado como fator estrutural. O pecado está dentro das estruturas da sociedade. Então, até a sociedade, até a comunidade, que é a comunidade de Israel, que deveria representar ao homem a santificação do ponto de vista das estruturas sociais, mesmo esta se corrompe por conta do pecado, uma vez que o pecado é universal e uma vez que o pecado é também pessoal, agora o pecado se torna estrutural. É por esse mesmo motivo que aqueles que afirmam que a humanidade pode progredir, que a humanidade pode
pode evoluir do ponto de vista moral para que ela seja algo ainda melhor, estão errados, né? Aqueles que baseiam as suas teses no pressuposto de que o homem pode ser bom, no pressuposto de que o homem pode fazer o bem, ou que o homem fará justiça aos seus comuns. Isso é uma inverdade. Até o povo que nasceu dos milagres de Deus, que desde a sua fundação viveu os milagres, sofreu com o aspecto estrutural do pecado. Ou seja, as questões das desigualdades sociais, tudo aquilo que se conhece como pecado ou como erros sociais são consequências, a consequência imediata do pecado. Preconceitos, racismos, tudo isso é consequência de uma mente pecaminosa. E aí nós temos as consequências físicas do pecado. Dentre as consequências físicas, o que recebe mais ênfase é justamente a morte física. Entretanto, existe algo ainda maior. Aquilo que vem antes da morte. Aquilo que precede a morte. As pessoas costumam morrer por doenças. As pessoas costumam morrer com desconfortos. Poucas pessoas morrem com tranquilidade. E busca-se, inclusive na nossa sociedade, em termos contemporâneos, o homem busca na atividade física, na dieta, tanto que as profissões de educação física, nutrição têm cada vez mais aumentado a sua demanda, tanto nas universidades quanto no mercado de trabalho, porque o homem busca saúde na tentativa de ser cada vez mais, de viver cada vez mais, de viver com longevidade. E também, a partir disso, da sua longevidade, não viver a sua velhice doente, mas viver com saúde. Ainda que o ser humano tente contornar essa situação de que, por conta do pecado, não está imune a doenças, não está imune mesmo à morte, ainda que o ser humano tente de todas as formas contornar essa situação, o pecado que está dentro dele faz com que o seu corpo, a sua carne, sofra as consequências, já que a estrutura como um todo da criação foi abalada. Significa também que até o corpo que Deus criou a partir da terra, a partir do barro, e soprou a vida nesse corpo, até este corpo sofre a desarmonia por conta do erro. Nós temos as consequências sociais do pecado. Então, o pecado é algo estrutural e o pecado é algo social. Então, fala sobre questões sociais. Ora, desde o princípio, Deus queria que o homem convivesse em harmonia com os seus comuns e nós já falamos sobre isso algumas vezes. Entretanto, a partir do pecado, nós temos a primeira discussão de relacionamento que é, inclusive, vergonhosa, porque o homem coloca a culpa na sua mulher e inclusive acusa Deus por conta daquilo. A ideia... Então, as questões, inclusive, matrimoniais que nós temos atualmente, as pessoas se divorciando, e não apenas isso, aquilo que precede o divórcio, porque nós sempre olhamos para o extremo, a morte, por exemplo, mas esquecemos as doenças. E o divórcio é outro exemplo, mas esquecemos casos de agressão doméstica. Esquecemos casos ainda não tão extremos, ainda comuns, inclusive, no seio da igreja. Uma mulher que domina o seu marido, o marido que domina a sua mulher, pessoas que exercem pressão e soberania psicológica um sobre o outro, pessoas que revelam novas personalidades do ponto de vista matrimonial, pessoas que traem, e agora a traição já não está mais condicionada apenas a sair de casa e encontrar-se com uma mulher, um homem que não seja o seu marido, a sua esposa, mas dentro de casa as pessoas adulteram a partir da pornografia, as pessoas pecam contra o seu próximo, contra o seu comum, contra o seu cônjuge, e isso é legado do pecado e isso está inclusive em Gênesis. A desarmonia matrimonial.
Não devemos esquecer que Eva também era a comum de Adão, fazia parte da sociedade. Então, ali também nós temos a desarmonia social. E é o que mais nós vemos hoje. É por conta disso que a política, os regimes totalitários fazem tão mal à sociedade. A política, ainda que às vezes nem em um regime totalitário, mas a partir da própria corrupção, se revela prejudicial de um ponto de vista social, as desigualdades, os preconceitos, o racismo, que tem levado inclusive pessoas à morte, que levou ao longo da história, inclusive tem levado. Isso é pecado. E as consequências espirituais, isso nós precisamos citar. Nos tornamos inimigos de Deus quando pecamos. Morremos, e a palavra morte vem do grego thanatos, que significa literalmente separação. Nos separamos do nosso autor, nos separamos da nossa fonte. As consequências espirituais do pecado, então, fazem com que nós já não olhemos mais a Deus, fazem com que nem creiamos nele. Ao mesmo tempo, aqueles que creem, mas estão afetados pelo pecado, são afastados dele, ainda que a sua fé não seja tirada. Aquilo que a sua fé exige é tirado. Quer dizer, a fé exige um relacionamento com Deus. Mas quando se peca, o relacionamento com Deus é quebrado. É por isso que muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, mas não tenho uma vida com Ele, não vivem uma vida com Ele. A fé busca por um relacionamento, mas o pecado, ainda que não destrua o princípio de acreditar, destrói o princípio de viver para a fé que se professa. Então nós temos a alienação completa do homem com relação a Deus. E isso é terrível, porque Deus é a origem do homem. Em Deus o homem encontra a si mesmo. Em Deus o homem encontra o sentido de sua vida. Em Deus o homem encontra o alívio para as suas aflições, para o seu coração inquieto que o pecado cada vez mais aflige. Entretanto, além de ser um aguilhão, além de sufocar, além de espetar o homem, de fazer doer, o pecado é também uma jaula que faz com que o homem não consiga sair dele. É por isso que existe uma chave para essa jaula. O pecado faz parte de nós, assim como o veneno das cobras fazia parte daqueles israelitas, daqueles hebreus que elas picaram no texto de Números quando eles pecaram contra Deus, blasfemando contra o seu nome e acusando Moisés. O veneno fazia parte de sua corrente sanguínea e não tinha como separar, não tinha como fazer separação daquilo. Assim como em nós não há como fazer separação entre nós e o pecado. A fonte de salvação ali, a fonte de livramento era externa a eles, porque dentro deles já estava o seu destino fatídico, a morte. A dor que aquilo causava era impressionante. E aí João diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o nosso Cristo se manifestou, foi levantado na cruz, para que por um meio externo nós tenhamos o livramento da morte interna. Pela morte externa a nós, que é a morte de Cristo, nós encontramos o alívio da nossa subjetividade inquieta. Nós encontramos o sentido da vida que, segundo os filósofos, é absurda e vazia de significado. Nós encontramos a principal resposta à principal pergunta: quem você é? E ao invés de dizer que nós somos uma imagem e semelhança deturpada e morta, nós dizemos: eu, por certo, fui manchado pelo pecado, mas eu estou caminhando para uma santificação que se consumará. E as portas dessa santificação foram abertas por Cristo Jesus. Logo, o pecado já não tem poder sobre mim, porque o sangue do Calvário me liberta dessa jaula e acaba com o aguilhão do pecado, que é a morte.
Eu espero que tenhamos te ajudado com esse subsídio. A minha oração é para que Deus, através dessa mensagem gloriosa do Evangelho, impacte os seus ouvintes e façam com que eles cheguem à consciência do pecado e da necessidade de um Salvador. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Foi muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.